Andréas Pereira aceita retomar as conversas com o Palmeiras, Flamengo sonha com a contratação do atacante Paulo Dybala, que está atualmente na Roma da Itália, Tottenham toma chapéu do Arsenal pelo atacante Bresciese, Bayer Leverkusen anuncia a contratação de jovem promessa do futebol argentino, Léo Fernandes foi oferecido ao Grêmio. Isso e muito mais, você confere a partir de agora. Muito prazer, eu sou Esteves e sejam então todos bem-vindos a mais uma edição do Mercado da Bola. Antes de tudo, como de costume, já fortalece com seu like e considere se inscrever aqui no canal se você for novo e curtir o conteúdo. E antes de tudo, um recadinho bem breve da Left Foot Story, que é patrocinadora aqui do canal. Lá você pode comprar 3 camisas e paga somente 2. Além disso, você utiliza o meu cupom de desconto, como está aparecendo aqui na tela, que você garante 10% de desconto, além de frete grátis para todo o Brasil. Então não perca tempo, o link está aqui na descrição ou nos comentários. Agora chega de enrolação e vamos ao que interessa. E vamos começar falando das transferências confirmadas. O Mirassol anunciou a contratação do goleiro Bruno Bertinato, de 27 anos, que chegou emprestado junto à Portuguesa sem opção de compra vinculada. Destaque na Série B do Campeonato Brasileiro pelo Volta Redonda, onde estava emprestado, o meia Pierre, de 23 anos, foi emprestado novamente, agora para o Fortaleza com opção de compra vinculada após isso, junto à Tombense. E ontem o Palmeiras anunciou de forma oficial a contratação do lateral esquerdo Jefté, que tem apenas 21 anos. O brasileiro ex-fluminense assinou até o meio de 2030, e chega do Rangers da Escócia a um custo de 7 milhões de euros. O CSKA Moscou garantiu a contratação do zagueiro João Vitor, de 27 anos, que assinou até o meio de 2029. O time russo pagou cerca de 4 milhões e meio de euros ao Vasco da Gama. O Alverca, time da primeira divisão de Portugal, anunciou a contratação do goleiro brasileiro Matheus Mendes, de 26 anos. Ele pertence ao Atlético Mineiro, mas estava emprestado atualmente ao América Mineiro. Os valores da transferência não foram revelados, porém o Galo manterá 50% dos direitos econômicos de Matheus Mendes. O Lens da França contratou o meia maliano Mamadou Sangaré, que tem 23 anos. Ele assinou até o meio de 2030 e deixa o Rapid Viena da Áustria a um custo de 8 milhões de euros. Na Alemanha, o Bayer Leverkusen anunciou uma jovem promessa do futebol argentino. Trata-se do atacante Claudio Echeverri, de apenas 19 anos. O jogador chega emprestado pelo período de uma temporada junto ao Manchester City e sem opção de compra vinculada no contrato. Cremonese da Itália contrata o centroavante paraguaio Antônio Sanabria, que tem 29 anos. Ele assinou pelas próximas 3 temporadas e deixa o Torino, também da Itália, a um custo de 2 milhões e meio de euros. Ainda na Itália, o Bologna anunciou a contratação do meia italiano Nadir Orteia, que tem 26 anos. Ele assinou pelas próximas 4 temporadas e deixa o Cagliari, também da Itália, a um custo de 7 milhões e meio de euros. Nikola Kristovic é reforço da Atalanta até o meio de 2030. O jogador montenegrino, de 25 anos, foi comprado junto ao Lecce, também da Itália, a um custo de 25 milhões de euros. A Roma da Itália confirmou a contratação do ponta jamaicano Leon Bailey, que tem 28 anos. Ele chega emprestado pelo período de uma temporada e com taxa de 3 milhões de euros junto ao Aston Villa. O negócio prevê também uma opção de compra neste contrato. Especulado no Brasil nesta última janela, o atacante suíço Noah Okafor é reforço do Leeds United até o meio de 2029. O jogador de 25 anos deixa o Milan da Itália a troco de 19 milhões de euros. E o Bournemouth contratou o atacante marroquino Amin Adli, que tem 25 anos e assinou por 5 temporadas. O jogador estava no Bayer Leverkusen da Alemanha e custou 21 milhões de euros. Já vimos então as transferências confirmadas, agora é hora de falar de negociações e especulações do mercado. Já deixe aqui nos comentários quais contratações desse vídeo você mais gostou. E o Santos está muito próximo de anunciar um novo técnico, após demitir Kleber Xavier neste último fim de semana. Depois de desistir do argentino Jorge Sampaoli, a diretoria do Peixe se reuniu com também argentino Juan Pablo Voivoda e encaminhou sua contratação. Ele está livre no mercado após deixar o Fortaleza e o acordo estaria muito bem encaminhado. A tendência então é que nos próximos dias ele seja anunciado. A informação foi revelada pelo portal Gazeta Esportiva. E ainda falando do Santos, o jornalista Vene Casagrande trouxe a informação que o Peixe fez uma proposta pelo meia Santiago Gonzalez, que pertence atualmente ao Tigre da Argentina. A proposta pelo argentino de 22 anos seria de algo na casa de 4 milhões de dólares. Agora o Peixe aguarda por uma resposta do time argentino, o que não aconteceu até o momento. O Vasco da Gama avançou consideravelmente na contratação do zagueiro Robert Renan, que pertence ao Zenit. Segundo informações do site Globo Esporte, o jogador de 21 anos chegará inicialmente por empréstimo de uma temporada. A ideia do Cruz Montino é reformular o sistema defensivo, onde Robert Renan chegaria como titular no lado esquerdo, e assim que fechar a sua contratação, o time carioca deve buscar então um reforço para o lado direito do campo. O Atlético Mineiro autorizou os empresários do atacante Júnior Santos a buscarem por uma nova equipe, onde o jogador estaria fora dos planos. Segundo
Segundo o jornalista Lucas Tanaka, a busca inicial seria por times de fora do país. O jogador de 30 anos chegou no Galo nesta temporada proveniente do Botafogo, mas acabou não conseguindo se firmar como era almejado e está fora dos planos então para a sequência dessa temporada. E aí, ele teria espaço no seu time? Comente aí. O meio-atacante Léo Fernandes, de 26 anos, pode deixar o Peñarol do Uruguai após a queda na Copa Libertadores e teria sido oferecido ao Grêmio para a sequência dessa temporada. O uruguaio de 26 anos tem contrato com o Peñarol até o fim de 2027 e tem um valor de mercado na casa de 7,5 milhões de euros. Até o momento, não há propostas ou negociações do time gaúcho pelo jogador. De acordo com o jornal turco Gunebax, o Trabzonspor da Turquia está de olho no meio-atacante Savarino, que pertence atualmente ao Botafogo. Segundo a fonte, já existem conversas em andamento e o venezuelano teria demonstrado interesse de jogar na Europa. Bom, até o momento então não há propostas oficiais pelo jogador de 28 anos. Paulo Dybala no Flamengo? O atacante de 31 anos está no último ano de contrato com a Roma da Itália e seria o grande sonho de consumo da diretoria do Flamengo neste momento. A Betano, nova patrocinadora master do Flamengo, pretende ajudar com o reforço de peso internacional e o Flamengo então quer que esse jogador seja o argentino. O nome inclusive já teria sido aprovado pelo técnico Felipe Luiz, porém o negócio agora seria muito complicado, onde o avanço só poderia acontecer ao fim do seu vínculo com o time italiano, onde recentemente Dybala chegou a recusar ofertas do futebol saudita. Neste caso então, em janeiro do ano que vem, o Flamengo já poderia assinar um pré-contrato com o jogador e ele chegando sem custos de transferência para o meio do ano que vem. Bom, até o momento não há propostas ou negociações em andamento pelo jogador. A informação é do jornalista Jorge Nicola. E aí, gostaria de ver Dybala no Flamengo? Será que seria um bom reforço? Comente aí. Andreas Pereira está disposto a retomar as negociações com o Palmeiras, foi o que revelou o jornalista André Hernan. A staff do jogador teria entrado em contato com representantes do Verdão, sinalizando o interesse de retomar as conversas. Porém, isso não significa que haja negociações em andamento pela contratação agora, apenas então uma reaproximação entre as partes, confirmou a fonte. Lembrando que no início deste ano, o Palmeiras tentou a contratação do jogador por semanas, mas naquele momento ele optou em ficar no Fulham. Hoje seu contrato na Premier League acaba no meio do ano que vem. Alvo do Palmeiras para esta janela, o atacante Willian Ciso seguirá no futebol europeu e seu destino deve ser o futebol francês. O jogador de 21 anos está acertado com o Estrasburgo da França e custará cerca de 16 milhões de euros junto ao Brighton. O acordo prevê também uma ida para o Chelsea futuramente, visto que Chelsea e Estrasburgo têm os mesmos investidores. A informação foi revelada pelo jornalista inglês Ben Jacobs. E segundo informações do jornalista Fabrizio Romano, o Arsenal deu um chapéu no Tottenham e acertou a contratação do atacante Berchiese do Crystal Palace. O Tottenham vinha negociando há semanas pelo jogador, porém não conseguiu chegar a este acordo. Inclusive o inglês de 27 anos teria dado como prioridade uma ida aos Gunners. Segundo o Romano então, o negócio com o Crystal Palace foi fechado em mais de 60 milhões de libras. O acordo total então já existe entre as partes e o anúncio oficial deve acontecer nos próximos dias, onde o jogador agora passará pelos exames médicos antes da assinatura do contrato. Na sua opinião, seria melhor para o atacante jogar no Tottenham ou no Arsenal, que foi então a sua escolha? Comente aí. E restam poucos dias para a janela de transferências da Europa se fechar. O atacante Savinho do Manchester City segue com seu futuro totalmente aberto. Se conseguir contratar o jogador do Crystal Palace, o Tottenham pode ir atrás então agora de Savinho novamente e pode fazer uma segunda proposta, agora avaliada em 80 milhões de euros. Os Spurs acreditam que esta nova proposta possa finalmente convencer o time de Guardiola. Por sua vez, Savinho já demonstrou interesse de jogar pelos Spurs, onde por lá ele acredita que consiga um protagonismo ainda maior. Mas claro que ele não vai forçar a sua saída e aguarda um desfecho entre os dois clubes. A informação foi revelada pelo jornalista Kai Mota, do site Globo Esporte. E o Milan da Itália acertou um empréstimo junto ao Bayer Leverkusen da Alemanha pelo centroavante Victor Boniface. O negócio pelo nigeriano de 24 anos prevê também uma opção de compra vinculada no contrato na casa de 30 milhões de euros. A informação é do jornalista Fabrizio Romano. E o mercado da bola de hoje então fica por aqui. Eu espero que tenham gostado e principalmente que tenham entendido. Se gostou, já deixe o seu like e inscreva-se aqui no canal se você for novo e curtir o conteúdo. Meu muito obrigado à presença de cada um de vocês. Eu desejo a todos um ótimo e abençoado dia e a gente se encontra a qualquer momento em um novo vídeo aqui do canal. Um forte abraço!